Olá, somos o Geração que Alimenta. Vamos refletir hoje sobre a obediência do pai de Jesus, o pai terreno, José. Quando ele soube que a sua futura esposa estava gerando um bebê, isso mexeu com as emoções dele, porém, ele foi obediente. E nós precisamos aqui na terra aprendermos a sermos obedientes quando ouvimos a voz de Deus. Nós temos o livre-arbítrio. Nós podemos fazer as nossas escolhas. E quando a gente escolhe obedecer a Deus, nós temos uma vida totalmente transformada por um propósito muito maior do que nós mesmos. Em Mateus, capítulo 1, narra o nascimento de Jesus e fala que Maria, sua mãe, estava comprometida para casar com José. Havia um compromisso entre dois jovens e, certamente, quando há um compromisso, ambas as partes precisam cumprir algumas coisas. Mas, antes deles se unirem, ela se achou grávida pelo Espírito Santo. José, com quem Maria estava para casar, sendo um homem justo. Observem o caráter de José. Ele era um homem justo. Então, Deus não escolheu qualquer pessoa, qualquer família, para poder enviar o seu filho. Ele escolheu pessoas que ele confiava. Quando Deus dá uma missão para um ser humano, ele sabe do potencial que nós temos para executá-lo. Porém, requer entrega, submissão, obediência, muitas vezes negar a nós mesmos para fazer aquilo que o Senhor determinou. E José não queria envergonhar Maria em público, então em secreto, ele, sem que ninguém soubesse, decidiu deixá-la. Porém, enquanto ele estava pensando, ele não era um homem impulsivo, ele ficou refletindo sobre aquilo, que é uma outra característica que nós precisamos ter. Não agir por impulso, não agir por nós mesmos. Precisamos amadurecer os impulsos, os desejos do nosso coração, porque o nosso coração ele é enganoso e muitas vezes ele está preso a uma circunstância. Quando nós amadurecemos as ideias, quando nós colocamos ela sobre o crivo de Cristo, nós colocamos elas perante Deus, tudo aquilo que está inquietando o nosso coração, a nossa vida é guiada por Ele e não por nós mesmos. Então, enquanto José refletia isso, eis que lhe apareceu em sonho um anjo do Senhor dizendo: José, filho de Davi, não tenha medo de receber Maria como esposa, porque o que nela foi gerado é do Espírito Santo. Observe que o anjo falou para ele não ter medo. E antes disso, não falava que ele estava com medo. Mas Deus sabe o que se passa dentro de nós. Antes da gente abrir a boca, Ele conhece o nosso coração. E certamente o Senhor viu medo ali. Medo do que poderia acontecer caso ele viesse a ficar com uma pessoa que estava grávida, gerando um filho. Então, o Senhor cuidou, se antecipou, porque havia um propósito muito maior. E José foi obediente a Deus, porque ele sabia que aquele caminho era o melhor. Então, ele foi ajudador. Ele, ao invés de expor a sua mulher, ele se casou com ela e foi sendo guiado pelos caminhos do Senhor a cada passo. Eles passaram muitas dificuldades, porém, José foi um homem que estava submetido à autoridade de Deus. E é isso que cada um de nós precisa fazer aqui na terra, estar submetido à vontade do Pai, porque Ele sabe o que é melhor para nós.